de janeiro, estaremos orando, buscando ao Senhor nesse seminário de oração, para que o Senhor direcione a igreja naquilo que o Senhor tem para a gente aqui em 2018, amém? E como seminário de oração, né, a gente vai começar orando, é claro. Eu quero ser bem tranquilo, ser bem suave, porque não sei se você trouxe a sua apostila, eu coloquei no grupo da igreja para que trouxesse. Aí eu estudando, vendo, o Senhor foi falando comigo, foi me dando direcionamento. Porque é isso que nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor na face da terra, nós precisamos. Direcionamento. Você imagina se o seu corpo, uma perna quisesse ir para a esquerda e a outra quisesse ir para a direita? Se iria funcionar? Daria certo? Se o seu braço esquerdo quisesse ir para um lado, se o seu braço direito quisesse ir para o outro, se iria funcionar? Então, humanamente falando, o seu corpo, quando você se desloca, vai todo ele para um lado, vai todo ele para um outro, vai todo ele para uma única direção, amém ou não amém? Fazer um exercício matinal, Fábio. Que bom que você está vivo. O corpo, ele em movimento, ele vai de maneira uniforme em uma única direção, amém ou não amém? Amém? Assim é a igreja. Assim é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja precisa caminhar numa única direção. Numa única direção. E a direção dada por Deus ao nosso pastor é que o fundamento para os próximos meses será a oração. Estamos fundamentando a igreja na oração. E como o pastor ele falou na semana passada, no domingo passado, da unção de Isaías 61, o Espírito do Senhor, né, está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas, livrar os cativos, ou seja, para operar maravilhas. E a igreja precisa compreender que esta unção está sobre ela. E uma das coisas que essa unção promove é justamente isso, desejo de orar, desejo de se relacionar com Deus, desejo de falar com Deus, desejo de estar perto de Deus. Irmãos, não entenda isso como algo natural. Não entenda isso como algo natural. Você que pode estar assistindo pela internet agora, olha, a falta de desejo por oração é mais espiritual do que você imagina. Você é crente, nascido de novo, aceitou Jesus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Se você não sente desejo de orar, você está enfermo espiritualmente. Vamos dizer assim, está enfermo espiritualmente. Por que eu estou falando isso? Porque, como você abriu os braços aí, levantou os braços, graças a Deus que você tem 2 braços. Você imagina um avião voando com uma única asa? Funciona? Dá certo? Vamos ser bem práticos. Algumas postagens que rolam aí pelo WhatsApp de um pregador, pastor, sei lá o que ele é, filósofo, não sei, que alguém pergunta: o que é mais importante num passarinho, a asa direita ou a esquerda? Né? O que é mais importante?
O que é mais importante para o crente? Conhecer a Bíblia ou orar? Então você entende que essas duas coisas precisam andar juntas. Se eu oro, eu tive conversando com a minha esposa alguns dias atrás, eu falei para ela o seguinte, falei, filha, olha só, quando você ora, você fala com Deus. Amém? Sim ou não? Agora, quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você. É uma via de mão dupla. Amém? Às vezes a gente pensa que Deus tem que falar com a gente o tempo todo. E a gente não pode falar com Deus um pouquinho? Então, na semana passada, no domingo, quando o pastor inaugurou esse ambiente, esse seminário, ele falou de oração, né? Viver oração. E teve um ponto que ele abordou que me chamou muita atenção, foi logo no início, que está assim: a oração consiste em manter uma comunhão com Deus. Deus existe pessoalmente e quer nos ouvir diariamente. Aí ele abordou os 3 pontos: perguntar, pedir para si, orar, rogar, adorar, prestar homenagem, reverenciar. Irmãos, quando a gente reconhece que nós temos um Deus que não está tão distante assim como muitos crentes imaginam, que Deus está tão distante que para chegar nele tem que fazer uma viagem tal, querido, Deus nesse exato momento, Ele não está do seu lado, não está atrás nem na frente, Ele está dentro de você. Está dentro de você. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele fala assim: ó, o próprio Espírito de Deus testifica onde? No nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. O Espírito dele testifica no nosso espírito que somos filhos. Você é filho? Amém? Para facilitar a comunicação, você é filho? Se você é filho, você tem um pai. Alguns não têm mais, como eu não tenho. Mas não era fácil quando você sentava e conversava com seu pai? Quantos aqui tinham o hábito de conversar com o pai? Seu pai carnal. Tinha o hábito. Alguns isso não era muito fácil. Exigia um certo protocolo, tinha um certo tabu, uma certa resistência. Mas hoje, nós que somos pais, nós queremos um relacionamento mais íntimo com nossos filhos. Amém ou não amém? Quem tem filho aqui sabe. Nós queremos um relacionamento mais próximo com os nossos filhos, não é verdade? Queremos. E às vezes nesse relacionamento, o pai ou a mãe sempre perde alguma coisa para o filho, não é verdade? O filho chega daquela maneira carinhosa e fala assim: mãe, me dá um sorvete, me dá um açaí. Não é? Aí o que o pai e a mãe faz? Dá o sorvete, dá o açaí. No máximo que esse ou essa pode dizer é: ó, hoje não dá porque eu estou duro. Hoje não dá porque eu estou duro. Mas se tiver, é impossível não comprar. É impossível não dar. Nós, a Bíblia diz que somos maus, sabemos dar boa dádiva aos nossos filhos. Que dirá o nosso Pai que está no céu, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Isso é o quê? Relacionamento. Isso é relacionamento. Então o pastor Eberson, ele abordou esses tópicos dizendo que Deus, Ele quer nos ouvir. Amém, igreja? Deus, Ele quer nos ouvir. Deus, Ele tem o maior prazer em nos ouvir. Deus, Ele tem todo o tempo do mundo para nos ouvir. O problema é que às vezes a gente se ocupa tanto e achamos que Deus está ocupado com outras coisas e não pode nos ouvir. Mas somos nós que nos ocupamos. E uma outra coisa que o pastor Eberson tocou, falou,
que eu achei interessante, foi a questão da reverência, da adoração, do contato com Deus, desprezando aquilo que nos era costumeiro, aquilo que nos era hábito antes de conhecermos a Cristo. Quem não nasceu num lar evangélico antes de conhecer a Cristo era praticante de uma religião, não é? Gostava de fazer alguma outra coisa, chamava por alguns outros nomes: Fátima, Aparecida, José, Judas, Tadeu, por aí afora, alguns nomes. Mas aí quando tem esse encontro com Cristo, essa devoção muda. Amém? Essa devoção muda. Então, ao invés de invocar a outros, invocar somente só clamar por, só depositar a confiança em, só esperar em. Mas você acredita que ainda tem muito crente que chama por Maria? Você acredita que tem muito crente que ainda chama por Aparecida? Tem, gente. Tem. Mas pastor, e aí? Vai para o inferno? Não, não vai para o inferno. Vai aprender a chamar só por Jesus. Vai aprender a chamar só por Jesus. Então a devoção, querido, quando o pastor Eberson ele chegou nesse tópico, ele fez referência aos mandamentos quando Deus proíbe a adoração a outros deuses e reverência às imagens. Por quê? Porque Ele é um Deus único, que não precisa de intermediário e que Ele está disponível para mim e para você 24 horas. Deus está disponível para mim 24 horas. Você pode dizer isso? Deus está disponível para mim 24 horas. Agora fala para esse crente que está aí do seu lado: querido, Deus está disponível para você 24 horas. Deus está disponível 24 horas para a gente. É, pastor, Deus está disponível para a gente 24 horas. Mas por que Ele permite acontecer tanta coisa na minha vida? Por que Ele permite tanta coisa acontecer na minha vida? Sabe por quê? Porque Ele quer que você tenha pelo menos 1 minuto de tempo para Ele. Um único minuto. Um único. Deus, Ele tem 24 horas do tempo dele para mim e para você. Mas às vezes não sobra da gente para Deus 1 minuto, não é verdade? Às vezes não sobra da nossa parte para Deus 1 minuto sequer. Acordamos, comemos, dormimos de novo. Acordamos, comemos, dormimos de novo. Assistimos um pouquinho de televisão, vimos quais foram as mensagens que chegaram na nossa internet, comemos de novo, assistimos mais um pouquinho de televisão, depois vamos dormir. O que sobrou para Deus? Nada. E Deus está assim: filho, filha, filho, filha, olha para mim, eu quero te ouvir. Mas só que uma das provocações minha nessa manhã vai ser: quando é que eu vou ter uma vida de oração plena com Deus? Se você quiser fazer essa pergunta para você mesmo, eu começo a provocar você a fazer isso. Quando é que eu vou ter uma vida plena de oração com Deus? E eu lembro que o pastor falou que você não precisa de um lugar específico para falar com Deus.
Dá para falar com Deus no trabalho, igreja? Sim ou não? Dá para falar com Deus fazendo comida? Sim ou não? Dá para falar com Deus no banheiro? Sim ou não? Dá para falar com Deus no carro? Sim ou não? Em qualquer lugar, em todo tempo, é possível falar com Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você não precisa de um lugar específico. Você é esse lugar específico. Você é esse lugar específico. É uma questão de hábito. Falo hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, depois da manhã mais um pouquinho. Quando eu perceber, eu já estou 100% envolvido com Deus. Não vou ficar mais atentando para as coisas periféricas. Não vou mais ficar atentando para as coisas que me roubam tempo. Não vou ficar mais atentando para as coisas que me desviam da presença desse Deus. Não vou ficar mais atentando para as coisas que a minha carne deseja. Por quê? Porque eu compreendi que viver em oração é viver plenamente conectado com Deus. Lembra do que Jesus disse em João capítulo 15? Eu sou a videira e meu pai o agricultor. Que todo ramo que estando em mim, esse dá fruto, e o pai limpa para que dê mais fruto ainda. O ramo que estando em mim não der fruto, esse o pai faz o quê? Corta. Primeiro fruto que o crente precisa dar. O primeiro fruto que o crente precisa dar não é de mudança de vida, porque não tem como você aceitar Jesus hoje e amanhã você estar 100% transformado. Não tem como, não dá. Mas o primeiro fruto que eu preciso é reconhecer Deus como Pai e desejar me relacionar com Ele. Sabe por quê? Porque quando a gente tinha uma religião, a oração, que na verdade não era oração, porque a gente não conhecia isso, era a reza mais feita. Qual era? A do Pai. Sejam sinceros com vocês mesmos. Era ou não é? É ou não é verdade quando você não era de Jesus, você rezava? Não era assim? Antes de sair de casa, quando tinha tempo, você rezava o Pai Nosso e depois fazia o sinal da cruz e ia embora. Só que hoje você conhece esse Pai que você chamava de nosso. Hoje você conhece esse Pai que você devotava até mesmo antes de conhecer. Gente, olha só que máximo agora. Eu não tive muito contato com meu pai carnal. Não tive. Mas quem teve sabe o que eu vou dizer. Quando você tem contato com o Pai, que você sai, tipo assim, um final de semana ele pega o filho, pega a filha, sai com ele, sai com ela, vai à praia, vai ao shopping, passa numa pastelaria, come aquele pastel, chega numa sorveteria, toma aquele sorvete, chega em casa, toma aquele banho de piscina, aquele banho de borracha, chega de noite, senta, assiste um filme no DVD ou no VHS, não sei. Querido, olha só a intimidade que esse pai e esse filho ou essa filha constrói. Olha a intimidade que esse pai e essa filha constrói. Eu estou falando de coisas naturais, de coisas terrenas, que eu e você podemos fazer com os nossos filhos. Agora você imagina se você acordar de manhã e falar assim: bom dia Deus, bom dia Pai, bom dia Espírito Santo.
Você vai para o teu trabalho e fala assim: pai, olha só, o meu trabalho é esse aqui, está na tua mão, toma ele aí, cuida, me dá a direção para poder executá-lo. Sai do trabalho: pai, olha só, muito obrigado pelo dia trabalhado. Vai dormir: Deus, muito obrigado pelo dia inteiro. Abençoa agora essa noite que o teu servo vai ter para descansar. É uma construção que a gente vai fazendo, que quanto menos a gente perceber, Deus ele vai estar cochichando o segredo dele no nosso ouvido. Mas tudo isso tem um fundamento. Qual? Quando é que vamos reconhecer Deus como Pai e depender plenamente dEle? Quantos dependem de Deus aqui? Levanta a mão. É bom saber disso. É bom saber que você depende dEle. E o pastor Emerson, ele parou a ministração dele na segunda folha, na folha de número 2, aonde que ele relatou algumas coisas do Antigo e do Novo Testamento relacionadas à oração, e que ele parou a oração no Novo Testamento é a que fazemos hoje, é direcionada a Deus como Pai. Querido, agora eu vou começar a ministrar aquilo que eu estudei e o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mas antes de eu começar a ministrar, eu quero que você feche seus olhos nesse momento, que você recline a sua cabeça, que o Espírito Santo derrame sobre mim e sobre você uma unção de despertamento, uma unção de despertamento. Senhor Deus, Senhor, eu te peço misericórdia. Misericórdia, Senhor, nessa manhã. Senhor, eu peço misericórdia e digo: Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. Porque ao olhar para a tua palavra e ver a grandeza do Senhor, ver a tua soberania, ver o teu favor para com o teu povo, eu muitas das vezes tenho vontade de me esconder da tua presença, porque eu não me sinto digno. Mas não é pelo meu mérito, é pelo que Cristo fez na cruz, que eu me apresento a ti e peço: Senhor, cuida de mim. Cuida de mim, Senhor, como o Senhor cuidou antes mesmo de eu te conhecer. Senhor, e que nesta manhã, através desse estudo, através dessa palavra, o Senhor continue revelando o seu caráter para nós. O Senhor continue revelando a tua vontade para nós. O Senhor continue se mostrando para nós. Porque é tão interessante quando queremos falar com alguém, alguma pessoa do nosso convívio, do nosso ambiente social, familiar. Nós ligamos, mandamos mensagem, mandamos recado, mas às vezes para falar com o Pai de amor, com Deus eterno, o nosso resgatador, o nosso Criador, nós criamos uma ponte tão extensa e cheia de protocolo que às vezes optamos até por não falar, optamos até por não chamar. Mas que nesta manhã, Senhor, toda essa estrutura maligna, diabólica caia por terra. Senhor, não porque eu quero, mas porque a tua palavra fará isso em nós. Porque como Jeremias profetizou, a minha palavra é como fogo e como martelo que esmiuça a penha no coração do homem. Deus, que esta palavra hoje venha esmiuçar, Senhor, toda pedra no coração que ainda resiste, Senhor, o que o Senhor tem ministrado aqui nesse lugar. Deus, faça de nós, faça de mim
uma igreja de oração. Faça de mim um homem de oração. Faça de mim um crente de oração, um servo de oração. Senhor, faça de mim essa pessoa que o Senhor deseja ouvir todos os dias que o Senhor der de sol ou de chuva sobre a face dessa terra. Faça de mim essa pessoa que o Senhor quer ouvir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aquele que crê comigo diz amém. Amém. Como eu disse, eu vou ser bem sucinto, vou ser bem tranquilo para que fique bem entendida a ministração. Como eu disse, o pastor Everson, ele parou na segunda folha, e a segunda folha, na letra A, está falando, a oração no Novo Testamento é a que fazemos hoje, é direcionada a Deus como Pai. Aí, você tem 3 textos, é verdade? Mateus 6, do 9 ao 13, que é a oração do Pai Nosso. Você tem João, capítulo 1, versículo 12, que é quando Jesus fala assim, ó, e deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, e todo quanto aqueles creem no meu nome, ou seja, creem em mim, Jesus falando. E Romanos 8,15, quando fala aquilo que eu disse, que o Espírito testifica no nosso espírito, e que mais lá na frente, nesse versículo 15, 16, ele fala, o qual clama, Abba, Pai. Ou seja, a nossa oração protocolada, que a gente costuma fazer, ó Deus, soberano, Tu que estás nas alturas, Tu que és infinito, infindável. Gente, isso não é errado. Mas é muito mais fácil se aproximar de Deus quando fala assim, meu Pai. É ou não é? Meu Pai facilita o relacionamento. Ó grandioso Deus. Ele é grandioso? Amém? Ele é soberano? Ele é tudo isso que você já sabe? Ele é seu Pai? Pai. É tão engraçado, né? O filho quando quer um dinheiro, né? Fala assim, Pai. Né? Pai. Aí ele te bajula e fala assim, ó, me dá 100. Mas primeiro ele te acariciou tanto com as palavras, não foi? Só que existem orações que direcionamos a Deus, que muda destinos, que muda histórias, que mudam realidades. E às vezes, para a gente direcionar a Deus uma oração que muda destino, que muda situações, que muda realidades, nós entramos com esses protocolos todos que eu falei aqui. É ou não é? Achando que iremos impressionar a Deus pelas palavras que declaramos diante dele, pelo que ele de fato é. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Diante de uma realidade praticamente irreversível, Jesus ele nos ensina algo que para mim é glorioso, é fundamental e que é edificador. Quando Jesus vai ter com Marta e Maria, após a morte de Lázaro e o seu sepultamento. Irmãos, qual era a situação que Jesus estava diante? Era uma situação de perda, era uma situação de não tem mais jeito, era uma situação de que, poxa, olha, é o fim. É ou não é, igreja? Diante daquela situação de Lázaro, Marta e Maria, é o fim. Mas só chama Deus de Pai quem de fato é filho. Só chama Deus de Pai quem de fato é
filho. Pastor, mas por que o Senhor está enfatizando isso? Porque tem crente que não chama a Deus de Pai porque ainda não acredita que Ele foi comprado pelo sangue de Jesus e que Jesus já tornou isso real para ele. Querido, querida, você é filho, você é filha. Tem filho e filha de Deus aqui? Amém? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 11. Amém? Nós vamos ver alguns textos aqui interessantes, importantes, eu creio. João capítulo 11. Pastor, eu estou vivendo uma situação complicada, não sei o que eu faço, a situação está difícil. Já orei, nada acontece, nada muda. Eu quero encorajar você a olhar para o impossível e fazer essa oração aqui. Amém? João capítulo 11, versículo 41. Amém, meus irmãos? Diz assim, querido: então tiraram a pedra. Jesus olhou para onde? Para o céu, para cima, dependendo da sua versão. Jesus olhou para cima e disse: o que ele disse? Pai, Pai, graças te dou porque sempre me ouviste. Aqui na minha versão, na NVI, ele está dizendo o seguinte: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Aí o 42 ele diz assim: eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Veja a certeza que Jesus tem da filiação dele. Ah, mas poxa, pastor, aí o senhor está querendo demais, né? Jesus é Jesus, né? Pô, eu sou eu. Claro, querido. Mas você está aqui nessa manhã por causa do nome de quem? Segundo o que está escrito em João capítulo 15, você está ligado em quem? Quem é a videira? Então essa oração, ela compete a mim, compete a você, para que as pessoas creiam que nós temos esse relacionamento com Deus e vejam que a nossa situação ela pode ser transformada mediante uma oração direcionada a Deus por nós desta maneira. Como? Olhar para o céu. Quando eu digo olhar para o céu, não é ficar com o pescoço para cima, virado, não. É dentro do seu interior você ter a certeza de que o céu está diante de você e que você pode olhar na sua horizontal e falar assim: Pai, eu sei que tu sempre me ouve, mas por causa desta situação e para que as pessoas creiam que tu me ouve, que seja feita assim, que seja feita assim, que seja feita assim. Qual era o foco da oração de Jesus? Ressuscitar quem? Tem alguma coisa na sua vida que precisa ser ressuscitada? Tem algum sonho que está morto dentro de você e você acha assim: esse nem Deus mais dá jeito. Senhor, já até botei uma pedra nessa situação. Senhor, já até botei uma pedra porque eu sei que não vai ter resultado. Senhor, já botei uma pedra porque eu sei que isso aqui é caso irreversível. Que tipo de filho de Deus nós somos que demos a situação já como perdida? Lembra que as irmãs de Lázaro disseram: não, Senhor, não, já é de 4 dias, cheira mal.
Não mexe aí não, Jesus, não mexe aí não. Quantos de nós temos feito isso com Jesus? Jesus quer ressuscitar, Jesus quer transformar, Jesus quer mudar, Jesus quer dar uma nova vida, e a gente fala assim: não, Jesus, não mexe nisso não. Não mexe nisso não. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Porque nós não queremos nos posicionar como filhos. Porque só tem direito a mudanças, transformações, novidades e novos recomeços quem é filho. Quem é filho? Se eu resisto o milagre de Deus, se eu resisto o sobrenatural de Deus, eu estou em dúvida da minha filiação a Ele. Eu estou em dúvida, porque como eu disse aqui no início, nós que somos maus, diz a Bíblia, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Jesus não disse algumas, Ele disse todas. Todas. Por isso que Mateus 7,7 diz assim, pedi e dar-se-vos-á. Fala para o seu irmão, pode pedir, querido. Fala para ele com autoridade, fala assim, pode pedir, querido. É uma das orações que Jesus fez que mudou a história. Mudou o curso de uma situação. Mudou a vida de uma família. Pegou a visão, igreja? Mudou a vida de uma família. Repita comigo. Mudou a vida de uma família. Quantas famílias precisando de uma única oração nossa para que toda a sua vida seja transformada, e a gente olha e fala assim, não tem mais jeito. É assim ou não é? Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Às vezes a gente ora expulsando demônio. É errado expulsar demônio? Não. Às vezes a gente ora para libertação de pecado. É errado? Também não. Mas quando a gente começar a orar, falar assim, Pai, eu sei que Tu me ouve, mas por causa disso, eu te peço, muda essa história. Jesus, ele estava com uma grande multidão de gente ali, que estava só esperando para saber o que queria acontecer. Gente, você acha que não tem pessoas olhando para você? Olhando para você? Você saiu de casa agora de manhã, o seu vizinho olhou para você assim, vai lá ele ou ela de novo para a igreja. Vai ele ou ela de novo para a igreja. Mas o seu vizinho está assim, ora por mim. Aí você olha para ele e diz, você não tem mais jeito. Ora por mim, você não tem mais jeito. Querido, são duas coisas importantes. É a gente crer e agir de acordo com aquilo que a gente crê. Crer e agir de acordo com aquilo que a gente crê. Quantos creem? Então eu vou te provocar e dizer: haja de acordo com aquilo que você crê. Haja de acordo com aquilo que você crê. Então eu quero passar para a folha 3. A folha 3. Vira aí a outra folha.
orar no nome de Jesus. Quantos de nós fazemos isso, né? Oramos em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus para tudo. Em toda e qualquer situação nós fazemos isso. Mas o grande e principal fundamento é esse: crer no que estamos falando. Crer no que estamos falando. Em nome de Jesus eu declaro. Em nome de Jesus eu expulso. Em nome de Jesus eu amarro. Em nome de Jesus eu profetizo. Falar é simples, é simples. Todos podem falar. Mas o espírito daquele que fala precisa estar cheio. Precisa estar cheio, literalmente, daquilo que está sendo dito. Porque tem uma citação, ou seja, uma palavra em Coríntios, que o apóstolo Paulo faz uma citação do que disse o salmista, que fala assim, ó, crie. Ele diz que primeiro crê, depois ele diz que fala o que crê, e depois ele conclui, e esta é a palavra da fé que declaramos. Olha a construção, crie. Então no que eu estou crendo? Então se eu creio, eu vou falar. Se eu falar, eu vou falar em fé. Se eu falar em fé, eu vou encher o meu espírito dessa fé. Eu vou abastecer o meu espírito dessa fé. E vou declarar tal coisa. Sabe por quê, irmãos? Vocês vão concordar comigo. Ontem, estava conversando com um rapaz no meu trabalho. Ele falou assim, caraca, sério, teve uma colega minha que ela foi em determinado lugar e o cara falou o número da identidade dela. Falei, legal, eu já falei o número do CPF da minha esposa. E aí? Eu quero ver falar para ela assim, ó, amanhã você vai estar empregada numa multinacional. Eu quero ver falar para o cego assim, ó, vê. E ele vê, Eu quero ver falar para o aleijado, levante e anda. O número dos seus documentos até o diabo sabe. A sua vida pretérita até o diabo sabe. Quero ver falar o que vai acontecer amanhã. Então tem muita gente que não acredita mais no nome de Jesus, sabe por quê? Porque tem muita gente falando em nome de Jesus de maneira errada. Falando em nome de Jesus o que Jesus não disse. Uma das coisas que a igreja, infelizmente aqui nessa terra, começou a fazer, mas não é esse o foco. O entendimento é como declarar o nome de Jesus e ver o resultado. Querido, agora a gente vê aí, ó, na folha 3. Chamar a existência bênçãos. Amém? Você está acompanhando comigo? Chamar a existência bênçãos que nos foram dadas pelo sangue de... Fala assim, o sangue de Cristo me habilita a ser abençoado. Fala para esse crente que está do seu lado, pelo sangue de Jesus tu é uma bênção. Libera uma palavra de bênção para esse crente que está aí do seu lado. Libera uma palavra de bênção para ele aí, querido. Compartilha com ele essa bênção. Amém?
são as bênçãos que a gente recebe? Quais são? Romanos 5,9 fala o quê? Justificados pelo sangue. Efésios 1,7 fala assim, ó, redimidos pelo... Hebreus 10,19 diz o quê? Romanos 4,17 diz o quê? O significado, querido, da oração no nome de Jesus é receber, dentre tantos benefícios, o pastor Eberson colocou aqui, eu creio, na visão deles, mais importantes para a gente, que é ser justificado pelo sangue, redimidos pelo sangue, ter acesso e chamar à existência, fazer declarações que Deus pode realizar, fazer declarações que Deus pode realizar. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra que está em Romanos, que essa palavra de Romanos 5,9, ela define os demais tópicos. Amém? Romanos 5, capítulo 5, versículo de número 9. A igreja está comigo aí? Amém? Amém? Diz assim, irmãos, a minha palavra, na minha Bíblia, aliás, NVI, na minha versão aqui, Romanos capítulo 5, versículo 9, diz assim, ó, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Tem alguma versão diferente aí? Pode ler? Uma outra versão? Cita. Ou seja, a justificação pelo sangue, ela tem um peso glorioso sobre nós. Nos dá acesso, nos torna capazes de chamar à existência coisas que não existem, nos torna redimido, ou seja, sem culpa. Porém, quando o pastor colocou aqui, chamar à existência a bênção que nos foram dadas pelo sangue de Cristo, eu queria que uma pessoa, um irmão ou uma irmã, assim como bem quisesse, abrisse a sua Bíblia aí em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Amém, igreja? Achamos? Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4.
Uau! Você pegou isso? Bendito seja o Deus e Pai, o qual já nos abençoou. A bênção está onde? A bênção já existe. Ela está onde, essas bênçãos? Nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo. Aí ele diz o seguinte: essas bênçãos, elas não passaram a existir quando aceitamos a Jesus. Olha o que diz o versículo 4: porque Deus nos escolheu antes, ou seja, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ou seja, lá na eternidade tudo isso já existia. Lá na eternidade tudo isso já estava preparado. Lá na eternidade o Senhor já tinha todo esse projeto para que fosse conhecido por mim e por você. Aí às vezes nós travamos. Achamos que Deus não quer nos abençoar. Achamos que Deus não quer fazer. Achamos que Deus não quer realizar. Achamos que Deus não está nem aí para mim, nem para você. Mas olha só o que a Bíblia diz: que antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos escolhido nele. Nele quem? Em Cristo. E já tinha feito de nós participantes de bênção, que já estavam nas regiões celestiais. Aonde? Em Cristo. Querido, aí quando oramos, nós ainda pedimos a Deus a bênção, pedimos a Deus a bênção, pedimos a Deus a bênção. Querido, olha, quando particularmente eu, compreender a estrutura do que Deus já fez por mim em Cristo, nenhuma das bênçãos do Senhor passará despercebida na minha vida. De igual modo é você, igreja. Quando você entender a estrutura do que Deus projetou para você em Cristo, nenhuma das bênçãos do Senhor passará por você despercebida. Passará não passará. Sabe por quê? Porque já está tudo conectado. A bênção já é nossa, Deus já nos escolheu em Cristo. Tudo isso não foi há 5 anos, há 10 anos, foi lá na criação, lá no projeto divino. Tudo isso já existe. Como é que eu faço, pastor, para trazer à existência todas essas coisas? Lembra que eu falei no início que é uma construção? Você se relaciona com Deus um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um outro pouquinho depois de amanhã, e você vai montando essa construção de relacionamento com Deus. Você vai tendo intimidade com Deus, e à medida que Deus vai vendo que você está preparado para receber a bênção, Ele vai começando a te conceder bênçãos. Olha, salvo, deixa eu explicar. Existem pessoas que não conseguem melhorar, porque se melhorar abandona Deus. Se melhorar abandona Deus. Você sabe que tem muita gente assim. Você conhece pessoas assim, como eu também conheço. Está empregado, não tem tempo para Deus. Está desempregado, quer morar na igreja. Se arrumar outro emprego, some. Por que, gente? Quando está desempregado é crente. Quando está empregado, desvia. Porque quando está com muito dinheiro, viaja muito. Quando não tem nenhum, fica pedindo bênção do Senhor. Por quê? Aí eu digo, a construção do relacionamento. Você vai vendo que tudo que Deus te der não é para você. Tudo que Deus te der não é para você. É para você abençoar alguém. É para você servir no reino. É para você fazer daquilo algo útil para Ele. A minha bênção não é minha. Eu vou usufruir? Sim. Mas eu preciso compartilhar com você. Você entende? Porque tem gente que não melhora, que não progride, que não prospera, porque só pensa em si mesmo. Ei, volta para cá.
Então a gente percebe que existe algo já, bem antes da gente pensar em existir em Deus. Isso quer dizer que orar em nome de Jesus nos faz enxergar o que Deus já fez para mim e para você usufruir. Quando eu oro em nome de Jesus, eu posso tudo, no nome de Jesus, eu posso tudo, mas só que nem tudo eu vou ter. Vê como é que é diferente entre poder e ter, entre poder e fazer. Por quê? A construção ainda está na fundação, não chegou nem a levantar ainda as primeiras paredes. Querido, vida de relacionamento, vida de oração é uma construção. É uma construção. Repete comigo: vida de oração é uma construção. Um pouco a cada dia. Fala para o seu irmão: querido, construa sua vida de oração. É uma construção, um pouquinho de cada vez. Não tem como construir uma casa num dia. Deus não construiu o mundo, Deus não formou o mundo num dia. Deus teve o seu tempo certo para determinar todas as coisas que Ele edificou, que Ele construiu, que Ele formou pelo poder da sua palavra. E a gente tem também, aqui mesmo ainda na folha 3, eu vou ver aqui a letra B, onde fala orar segundo a sua vontade, de acordo com os seus ensinamentos. Existe uma vontade de Deus para mim e para você. Você pode repetir comigo: existe uma vontade de Deus para a minha vida. Eu pergunto, você sabe qual é? Sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Amém? Também estou procurando saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Podemos conhecer a sua vontade? Podemos conhecer a vontade de Deus, igreja? Podemos? Podemos conhecer a vontade de Deus, igreja? É certo que sim, pois quando conhecemos as Escrituras, a Bíblia, conhecemos a sua promessa e as suas promessas e princípios. Perceba. Deus, Ele promete. Amém? Deus já te prometeu algo? Já? Você já conquistou? Amém? Mas tem mais coisas. Tem? Amém? Como conquistar as outras coisas? Reconhecendo e andando segundo os princípios. O que são princípios? Teve uma irmã que botou no grupo da igreja esse dia aí a ministração de quarta-feira do ano passado, sei lá, da semana passada. Princípios que nos definem. O que são princípios? São regras, são leis, são regimentos. Ou seja, Deus tem regras, Deus tem leis, Deus tem regimentos para serem obedecidos. Amém, irmãos? Fale em regra, fale em lei, fale em princípios. A igreja baixa um pouquinho, amém, né? O glória a Deus, aleluia, diminui, né? Não sei porquê. Deus vai te dar uma casa nova, igreja. Eita Jesus, amém, glória a Deus. Deus vai te dar um emprego novo, irmão, glória a Deus. Irmão, Deus quer que você obedeça. O negócio muda, o tom muda, a estrutura muda, o ambiente. Por quê?
Deus tem promessa? Glória a Deus. Deus tem princípio? Amém. Amém. Pelos princípios, porque são os princípios que nos levará à conquista. São os princípios que nos levará à vitória. Irmã Edna, dura essa palavra. Dura essa palavra. Abra sua Bíblia, João 14, versículo de número 13. Vamos lá, promessa. Está em João 14, 13, promessa. Vou falar da promessa primeiro para a igreja dar um glória. Amém, irmãos? Olha o que diz em João, Jesus declarando, Jesus falando, João capítulo 13, ou seja, capítulo 14, versículo 13. Jesus declara: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no... O 14, o que vocês pedirem em meu nome, eu... Promessa. Jesus prometeu. Jesus é mentiroso? Jesus prometeu. Fala para o seu irmão: irmão, é só pedir em nome de Jesus. É só declarar no nome de Jesus. Posso falar o princípio? Pode. A igreja está aqui ou já foi embora? Amém, amém. Olha, nesse mesmo capítulo, versículo 12, alguém pode ler para mim? Olha o que Jesus disse: em verdade vos digo, que aquele que... Qual é o princípio? Crer. Se você não crê, você pode falar em nome de Jesus para qualquer coisa, não vai acontecer nada. Mas o princípio é crer. Se eu creio, eu sigo. Se eu creio, eu sirvo. Se eu creio, eu faço. Se eu creio, eu me submeto. Se eu creio, eu sirvo. Se eu creio, eu aposto. Se eu creio, eu deixo-me servir por aquilo que eu creio. Então o que acontece? O princípio do crer não é só dizer eu creio. O princípio do crer é: Senhor, seja feito conforme diz a tua palavra. Seja conforme diz a tua palavra. Porque a Bíblia diz em Tiago que crer, até os demônios creem. E se estremece. Até os demônios creem. E se estremece. Mas a Bíblia fala que os filhos
que obedecem vivem as promessas. Os filhos que obedecem vivem a promessa. Irmãos, tipos de oração. Quantos tipos de oração você conhece, igreja? Vamos interagir. A igreja está muito calada, isso me dá um medo danado. Significa que está entendendo tudo ou que não está entendendo nada. Quantos tipos de oração você já ouviu falar ao longo da sua carreira cristã? 5, 3, 4, 2, 1. Tipos de oração. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala para Timóteo o seguinte: antes de tudo, está aí Timóteo 2:1, pois exorto que se use a prática. Aí tem a primeira: súplicas, orações, intercessões, ação de graças em favor de todos os. Fala assim, querido, você tem que orar por mim. Você tem que suplicar por mim. Você tem que interceder por mim. Você tem que dar ação de graça por mim. Agora, querido, eu tenho que suplicar por você. Eu tenho que orar por você. Eu tenho que interceder por você. Eu tenho que fazer ação de graça por você. Apóstolo aconselha Timóteo a orar por todos os homens. Aí no versículo 2 ele define algumas pessoas. Ele aponta para algumas pessoas que Timóteo tinha que orar. Não se escandalizem comigo não. Eu disse aqui no dia 31 o que o Espírito de Deus colocasse no meu coração para falar, eu iria falar. Não se escandalizem comigo, por favor. Entenda isso. Quantos têm orado pela Rocinha? Quantos têm orado pela Rocinha? Esses dias foi na quinta-feira, que deu aqui o encontro das mulheres. Eu fui para o meu quarto e comecei a meditar nessa bagunça toda. Meditar. Sem a Bíblia, sem nada. Só fiquei meditando, pensando. E Deus me levou numa passagem de Atos, que Paulo, quando chega em Éfeso, existia em Éfeso uma potestade. Em algumas versões chama Diana, em outras versões chama Artemis. Era uma deusa que era venerada por todos os homens de Éfeso. Todos os homens de Éfeso, eles ganhavam dinheiro com essa imagem. Eles ganhavam dinheiro. E na cidade de Éfeso existia um templo mais suntuoso, lindo, para essa deusa. Então toda a cidade de Éfeso se rendia a ela. E Paulo e Silas, quando chegam nessa cidade, Paulo começa a pregar o Evangelho. E as pessoas começam a ser libertas. E a Bíblia diz um detalhe importante. E Deus começou a falar isso no meu coração de uma maneira tão forte, que algumas pessoas daquela cidade que praticavam artes mágicas, que eram feiticeiros, que se converteram, levaram todos os seus livros de artes mágicas, de magia, e queimaram em praça pública. Ou seja, confirmando a confissão que eles fizeram em Cristo. E Deus então começou a falar comigo: meu filho, não precisa orar pela Rocinha. Ore para que se levante homens, mulheres com coragem para pregar o meu Evangelho nesse lugar, porque toda potestade ao nome de Jesus tem que sair. O pastor diz: eu creio. Em uma conversa em off, nós já conversamos, eu, Robson, algumas pessoas. Você sai daqui, é um ambiente, uma atmosfera. Quando você volta, a vontade é de não ficar. Por quê? O peso,
a pressão. Nós queremos que traficante se converta, sim. Queremos que prostituta se converta, sim. Queremos que viciados mudem as suas vidas, sim. Mas cadê as pessoas que vão falar isso? Aonde é que estão as pessoas que vão ser usadas por Deus para pregar esse evangelho? Não é errado orar pela Rocinha, mas precisamos dizer: Deus, levanta homens e mulheres com coragem para anunciar o teu evangelho. Depois desse estardalhaço que Paulo fez na cidade de Éfeso, eles foram presos. E Deus falou comigo: ninguém quer ser preso pelo meu evangelho, filho. E os meus olhos se encheram d'água, porque ninguém, de fato, ninguém quer ser preso. Essa semana um amigo meu mandou um vídeo do pastor Marcos Gregório, do Ministério Apacentar a Igreja, orem por ele. A Receita Federal, a Polícia Federal está batendo em cima da casa desse homem, da igreja desse homem. E esse homem postou um vídeo declarando que o que a justiça quiser a respeito da igreja dele, da vida dele, da finança dele, a justiça pode ir lá. Porque fizeram algumas afirmações de que esse homem está lavando dinheiro. Olha, igreja, quando um homem se levanta para fazer a obra de Deus de maneira séria, o diabo trabalha contra. E esse homem falou: a justiça, o Ministério Público, a federal pode querer, não precisa nem pedir, eu ofereço a vocês minha conta bancária, a conta da igreja, a minha vida, a vida da igreja, porque não devo nada a ninguém. Precisamos de homens de Deus que digam: não devo nada a ninguém, e que fale de Jesus, para que toda a potestade seja dissipada. Por isso que quando ele escreve a carta, ele fala para o povo: olha, se revistam da armadura, se revista da armadura, oração, palavra, verdade, evangelho, porque é isso que protege o crente. Oração, palavra, evangelho, comunhão, relacionamento, vida com Deus. E voltando ao que o Senhor falou comigo: filho, passe a orar para que eu levante homens e mulheres com coragem nesse lugar. Levante homens e mulheres com coragem nesse lugar. E no decorrer dessa viagem de Paulo teve que estar diante de um tribunal, aonde que ele fala algo para o chefe, o magistrado, e ele toma uma tapa no rosto e ele fala: Deus te ferirá, parede branqueada, porque sem motivo algum me feriste. Ou seja, quando nós somos levantados por Deus e Deus nos leva a lugares aonde que as potestades imperam, as pessoas podem até nos prender, podem até nos ferir, mas não podem nos matar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E agindo Deus na nossa vida, quem impedirá? Agindo Deus na nossa vida, quem impedirá? Agindo Deus na nossa vida, quem impedirá? Quem impedirá? E aquele homem levou e libertou aquela cidade. Pastor, libertou tudo? Não. Porque a Bíblia mesmo diz que existem aqueles que são predestinados à perdição. Corações duros, irredutíveis, que não creem na verdade. Eu oro, se tiver que sair daqui, que seja, se for de outro lugar, que venha, mas que Deus traga, que Deus levante, que Deus envie homem ou mulher corajoso ou corajosa para declarar: se arrependa dos teus pecados
e Deus salvará a tua alma. Se arrependa dos teus pecados e Deus salvará a tua alma. Porque essa era a pregação do Evangelho. O que devo fazer para ser salvo, Pedro? Arrependa cada um dos seus pecados e crê em Jesus. Voltando para cá, desculpa o meu desabafo, mas o Espírito botou no meu coração, eu não podia ficar guardando. Oração de ação de graça, de louvor e de adoração. Ação de graça significa sacrifício e oferta. Louvor significa agradecimento, bendizer. Adoração, reverência. São essas orações que a gente vê na Bíblia. Oração de ação de graça, de louvor e de adoração. O pastor colocou aqui os textos. De repente você, como eu, já estudou em casa, já meditou. Alguns já são conhecidos. Mas eu quero compartilhar com você, igreja, o que está na folha 4. Essa é a nossa oração. A oração da igreja. Irmãos, gostamos muito. Eu gosto muito de algumas histórias na Bíblia, de alguns homens que agiram em fé, marcaram a sua geração, marcaram a sua época com seus posicionamentos, marcaram a sua geração com o que eles fizeram. Não foi batendo, não foi discutindo, não foi empurrando, não foi caluniando, não foi falando mal, não foi dividindo, mas se posicionando. Se posicionando. Se eu tiver que marcar essa geração, se eu tiver que marcar a minha geração, que seja me posicionando, que seja me prostrando, que seja reconhecendo meus erros, que seja reconhecendo as minhas falhas, que seja reconhecendo as minhas fraquezas, que seja reconhecendo as minhas limitações e declarando: Senhor, eu sou extremamente dependente de Ti. Não existe nada em mim para Te agradar, mas existe algo de Ti em mim que faz a diferença. Aí sim eu posso Te agradar, que é o Teu Espírito Santo. Sem o Espírito Santo em nós não temos nada para oferecer a Deus. Mas quando esse Espírito começa a habitar em nós começamos a reconhecer quem somos e começamos a declarar que sem Ele nós não podemos. Sem Ele nós não podemos. Querido, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. No livro de Daniel tem esses 3 modelos de oração, em que ele faz em uma única oração. Numa única oração, Daniel ele apresenta esses 3 modelos de oração. Daniel no capítulo 9. Nós não iremos ler todo o capítulo. Nós vamos ler alguns versículos, é claro. Ação de graça, confissão. Amém, igreja? Fica calada não, dá glória a Deus. Pode ser você essa pessoa que Deus está separando para mudar a história da Rocinha. Diga para Deus: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Querido, você chegou aí comigo? Se eu só achar meu Daniel aqui. Tá aqui, achei. Daniel capítulo 9.
Querido, capítulo 9, versículos 5 e 6, Daniel, ele começa a confessar. O que é isso, pastor? Sacrifício. Ele começa a confessar. Sacrifício. O que Daniel confessa, pastor? A sua versão é diferente da minha, claro. Daniel capítulo 9, versículo 5, quando ele se posiciona diante de Deus para orar. Eles não estavam vivendo bem, mas Daniel declara: nós, ele declara, nós temos cometido os pecados e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não damos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o povo. Essa primeira palavra de Daniel, isso me marcou, me chamou a atenção. Por quê? Porque ele começa a revelar para Deus que existia uma necessidade de mudança, existia uma necessidade de recomeço, existia uma necessidade, sabe, de resgate. Então ele faz essa oração e começa a declarar a culpa. Olha, vai do versículo 3 até o versículo 15, Daniel se expondo diante de Deus. Daniel se expondo diante de Deus. Daniel se expondo diante de Deus. Aí, depois que ele desabafa, bota tudo para fora, ele louva. Sabe o que eu me recordo? Uma vez que eu não estava bem na minha vida espiritual, vacilando muito, e ali naquele cantinho mais ou menos aonde está o Alan, o ministério de louvor começou a cantar aqui: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda no meu coração. Eu queria cantar e não conseguia. Eu queria louvar e não conseguia, porque o Espírito falava para mim: você não pode cantar essa música enquanto você não confessar o seu pecado. E eu não pude cantar, só pude chorar, porque Deus queria que eu confessasse o meu pecado. Por que Deus não salva a Rocinha? As igrejas estão cheias de pecados inconfessos. Por que o milagre não acontece na tua casa, cheio de pecados inconfessos? Eu faço TSD, mas não confesso o pecado. Eu peço, intercedo, mas não falo assim: Senhor, tira de mim o espírito de avareza. Senhor, tira de mim o espírito de soberba. Senhor, tira de mim o espírito de autossuficiência. Senhor, tira de mim o espírito de arrogância. Senhor, tira de mim o espírito de superioridade. Senhor, tira de mim. Tira de mim. Quantos querem perder a arrogância? Ninguém quer deixar de ser arrogante. E quer carregar o Cristo humilde e dizer: eu sirvo a Jesus. Que Jesus é esse? Jesus não é arrogante. Jesus não é intolerante. Jesus não é soberbo. E Daniel confessa: rejeitamos a palavra que os profetas trouxeram aos nossos antepassados, aos nossos pais, aos nossos líderes. Nos desviamos da tua lei, dos teus mandamentos. Desviado dentro da igreja é a realidade de muitos.
Mas Deus nessa manhã está te dando oportunidade. Está me dando oportunidade de sairmos daqui melhor, confessar e deixar, para que Ele nos encha daquilo que Ele tem reservado para nós. E Daniel confessa o que precisava ser confessado. E eu não conseguia louvar. Porque como é que um coração vai transbordar de gratos louvores se está cheio de imundície? Como é que um coração vai transbordar de gratos louvores se está cheio de imundície? Não dá. Não dá. Não dá. Oração de louvor, ele cita no versículo 16: quando ele fala, agora Senhor, agora depois que eu confessei tudo, depois que eu me expus, depois que eu me rasguei diante do Senhor, depois que eu abri o meu coração, Senhor, agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, Ele traz à memória. A Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Sabe o que eu tenho pedido para Deus, igreja? Eu não sou da época, mas se eu puder, eu quero viver a época que o pastor Boneschi fundou esse lugar. Porque eu sei que foi uma época onde que Deus falava. Porque ele é de uma geração de pastores que entrava e fazia, e Deus assim realizava. Ele é dessa geração. Eu sou um privilegiado. Que eu pude conhecer a geração que levantou o pastor Boneschi e trouxe ele para cá. Eu sou um privilegiado. Sinta-se um privilegiado, cara, e abra a tua boca e peça a Deus. Queremos trazer à memória o que vai nos dar esperança de dias melhores para a Rosinha, de dias melhores para mim, de dias melhores para a minha família. Precisamos. E Daniel fala agora, Pai, é agora. Aí ele fala, como os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, afasta da Rocinha, afasta da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira de indignação. Afasta daqui, Senhor. Mas para o Senhor afastar, Daniel teve que declarar culpa pelo que estava acontecendo. Para Deus afastar, Daniel teve que declarar culpa do que estava acontecendo. Senhor, a culpa é da igreja pelo que está acontecendo. A culpa é da igreja. Não digo mais, porque a igreja é uma só. Jesus só tem uma cabeça, então ele só tem um corpo. Então a culpa é da igreja, que ao invés de se unir, divide. Ao invés de se unir, divide. Eu sou melhor do que ele. Ele não tem o que eu tenho. Ele não faz o que eu faço. Mas Jesus fala, o povo é meu. O povo é meu, Jesus diz. O povo é meu, Jesus diz. O povo é de Jesus, de mais ninguém. Eu oro, Jesus, tira os hipócritas. Tira os hipócritas e levanta os verdadeiros. Levanta os verdadeiros. Tira os hipócritas e levanta os verdadeiros. E a igreja será respeitada. Os demônios fugirão. E a Rosinha viverá
confissão. Tem que ter. Canta lava, suriande, canta lava. Choreande, canta lava, suri com varaia. Chore cantuide, canta lava, suri com varaia. Tem que ter confissão. E Daniel então fala agora, Senhor. Agora arranca aí. Muda a história. Agora tu pode fazer, Jesus. Agora tu pode fazer. Aí ele vai para a adoração. Versículo 17 ao 19. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedido por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vem e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade, o teu povo, levam o teu nome. Um homem que olhou o sofrimento, um homem que olhou a dor, um homem que olhou a desgraça e não ficou, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, faz aquilo outro, Senhor, prende, Senhor, mata. Não! A culpa é minha, a culpa é minha. Daniel falou: a culpa é minha, eu sou culpado. E Daniel vomitou tudo que tinha que vomitar, botou tudo para fora. Depois que ele se sentiu esvaziado da culpa, agora eu vou pedir o que eu sei que o Senhor vai fazer. E Deus fez. Deus fez. Sabe por quê? Porque Deus não atende a oração. Não atende a oração de um coração em pecado. Confessa e deixa, e Ele abençoa. Pastor, prova isso que o Senhor está falando. Isaías 59, versículo 1 e 2. Os ouvidos do Senhor não estão agravados de maneira que não possa ouvir, nem a sua mão encolhida de maneira que não possa salvar. Mas é a vossa iniquidade. O que é iniquidade? Multidão de pecado. É pecado mutuado, pecado em cima do outro, iniquidade. Isso faz separação entre ti e o vosso Deus. É muito mais fácil eu falar com o Wellington aqui pertinho do que falar com ele lá na praça. Ou seja, eu falo com ele aqui pertinho, ele me ouve. Lá na praça, nem aos gritos ele me ouve. A iniquidade monta uma barreira. A iniquidade divide. A iniquidade impede. A iniquidade forma o que vai resistir o agir de Deus. Querido, nós temos o exército de intercessão. As irmãs que oram sexta, as irmãs que oram no sábado. E eu quero dizer, a igreja precisa entender que orar não é só pedir.
Orar não é só interceder um pelo outro. Orar não é só se ajoelhar e fazer um monte de declarações para o Senhor. Porque Davi disse: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se secaram dentro de mim. Muito crente raquítico, porque guarda pecado como se guarda dinheiro. Libera o teu pecado hoje e veja o fluir de Deus na tua vida. Confessa o teu pecado hoje e veja o fluir de Deus na tua vida. Querido, eu quero convidar você a ficar de pé. Queridos, os aniversariantes de dezembro, se estiver aqui nessa noite, nessa manhã, você que é aniversariante de dezembro, tem uma surpresa para você lá embaixo. Depois dessa palavra, Deus vai adoçar a sua vida com bolo. Sinto muito, ainda que me doa, não me calo mais. Não me calo mais. Não me calo mais. Não me calo. Não me calo. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Não vou pedir para você confessar, a palavra foi clara. Confesso todo dia o meu pecado. Pastor, mas você não é liberto? Não. O dia que eu for liberto, Deus me leva. O dia que Deus olhar para mim e falar assim: cara, você está perfeito, não pode mais ficar aqui, me leva. Não. Senhor, eu quero declarar diante de Ti. Perdão, Senhor, pela minha omissão. Perdão, Senhor, pelos meus maus pensamentos. Perdão pelos maus desejos do meu coração, Senhor. Perdão pelas vezes que eu falo mal de alguém. Perdoa pelas vezes que eu faço um comentário indevido de alguma pessoa. Senhor, me perdoa. O Senhor tem tratado isso particularmente comigo. E eu quero te agradecer, Espírito Santo, porque o Senhor sabe daquilo que eu preciso ser salvo. Eu não preciso ser salvo do diabo. Eu preciso ser salvo de mim mesmo. Senhor, assim é a tua igreja. Assim somos nós, o teu corpo. Senhor, se humanamente falando, o corpo do ser humano, ele mesmo produz proteção contra certos tipos de influência negativa, ou seja, os chamados anticorpos, Senhor, para resistir algum tipo, Senhor, de vírus ou algum tipo de bactéria. O nosso corpo humano pode produzir isso, o anticorpos, Senhor, para a nossa própria autodefesa. Senhor, que a tua igreja produza anticorpos espirituais através da oração, através do relacionamento contigo, através dessa construção diária, através da leitura da palavra, através, meu Deus, dos encontros, ó Pai, através das reuniões, através daquilo que o Senhor promover na vida dele ou dela, não interessa, Deus, mas que haja, Senhor, mas que haja, Senhor, uma multiplicação de anticorpos espirituais
na igreja de Jesus. Eu digo da minha igreja, a primeira igreja Batista da Rocinha: Senhor, não, eu digo não ao espírito de prostituição. Eu digo não ao espírito de pornografia. Eu digo não ao espírito de mentira. Eu digo não ao espírito de inveja. Eu digo não ao espírito de soberba. Eu digo não ao espírito de arrogância. Eu digo não ao espírito de divisão. Eu digo não, Senhor, a todo e qualquer espírito que entra sorrateiramente, Senhor, para tentar diluir a tua igreja, para tentar diluir o corpo de Cristo, para tentar enfraquecer, Senhor, este lugar. Eu declaro: Satanás, você não tem autoridade sobre este lugar, porque sobre este lugar foi derramado o sangue justo de Jesus, e sobre o sangue justo de Jesus nada e ninguém tem poder e autoridade. A igreja está blindada, selada, revestida por este sangue. Demônio nenhum tem autoridade neste lugar. Demônio nenhum. Eu declaro, a primeira igreja Batista da Rocinha, eu declaro este lugar revestido, xereande, canta lavassuri, couvaraias, revestido pelo sangue do Cordeiro. Não tem anjo nenhum contrário que possa ter poder sobre este lugar. Não tem anjo nenhum contrário que possa ter poder ou influência contra este lugar, porque a marca do Cordeiro está sobre este lugar. A marca do Cordeiro está sobre este lugar, e tudo que o Cordeiro marca prevalece contra o mal. A tua vida, meu amado, a tua vida, minha amada, a tua casa, meu amado, a tua casa, minha amada, está selada por este sangue, está selada por este sangue, está blindada por este sangue. Toma posse disso. Eu digo porque eu creio. Se eu creio, eu digo. Se eu digo, assim seja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado. Muito obrigado por essa manhã. Senhor, obrigado pela tua palavra. Encha-nos a cada dia. Encha-nos a cada dia do teu Espírito, para que possamos viver na plenitude dele. Senhor, nós não queremos mais viver no meio. Não queremos mais a metade. Senhor, até aqui tá bom, não estou satisfeito. Eu quero a plenitude. Senhor, eu quero a plenitude. Eu quero o máximo. Eu quero o máximo. Eu quero o máximo. Eu quero o máximo. Igreja, diga comigo: eu quero o máximo. 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 Não quero a metade. Eu quero o máximo. Eu quero o máximo. Eu quero o máximo. O máximo. Eu quero o máximo. Queridos, eu quero convidar você agora, nesse momento, em espírito, que você pegue o seu envelope de oferta, de dízimo, de oferta especial. Queridos,